Você já ouviu falar sobre as grandezas elétricas? As grandezas elétricas são, aqui ó, grandezas elétricas. Pode tirar foto, tá? Dá para tirar foto depois aqui. Então nós vamos ter aqui tensão, que é medida em volts, tá? Aí a gente vai ter o quê? A gente vai poder ver se a tensão é 127 volts, se a tensão é 220, se a tensão é 380 volts. Mas a escala que a gente vê no multímetro aí vai ser a escala de corrente alternada, que é o V e esse tracinho aqui, ó. Tá? Então você colocando aí, já você vai fazer o teste nas tomadas para descobrir qual é 127 e 220. Esse multímetro aí, a gente consegue verificar a tensão de até 750 volts. Tá? Por quê? A tensão que energiza os eletrodomésticos, geladeira, micro-ondas, ar-condicionado, não, aparelho de ar-condicionado, máquina de lavar, ela é 127 e 220. Tá? O 127 significa que, ó, 127, nós temos uma fase mais neutro, certo? Significa que a gente tem uma fase mais um neutro. Ó, fase mais neutro. O 220 significa que nós temos fase mais fase, ou seja, duas fases que representam um sistema bifásico, tá? E aí a gente vai ter 220 volts. Na verdade, cada fase tem 127. A diferença dessas duas fases é 227 volts. Quando a gente tem fase, mais fase, mais fase, a gente tem um 380 volts, tá? Que é um chamado trifásico. E a nossa tensão de casa, residência, é a de baixa tensão. Acima de 1000 volts é alta tensão. Abaixo de 1000 volts é considerada baixa tensão. Oh, mas por que isso? Porque a configuração dos nossos eletrodomésticos, se vier uma rede, uma tensão, uma corrente seja de alta tensão, ele simplesmente vai entrar e vai acabar com tudo. Né? Os eletrodomésticos, os aparelhos não vão suportar e vão ser danificados. Tá? Então, primeira escala aí do seu multímetro é corrente alternada. Depois nós vamos ter aqui, ó, corrente no V barrinha, tá? V barrinha, corrente contínua, ó, corrente contínua. Aqui nessa escala eu consigo ver pilhas, bateria de carro, baterias de carrinho. Eu consigo ver na escala de corrente contínua, tá? Corrente contínua. Depois eu botei aí, ó, a escala de continuidade, esse pontinho aqui e esse símbolo de sonoridade, tá vendo? Esse símbolo aqui de sonoridade. Aqui eu consigo ver, por exemplo, se um fio está partido. Se eu pegar um compressor de ar-condicionado, eu consigo ver se tem continuidade. Se eu pegar um sensor de ar-condicionado, sensor de temperatura, um fusível, um relé de partida, um protetor térmico, eu consigo ver se tem continuidade. O que seria continuidade? Eu tenho aqui, ó, um fio, certo? A corrente entra aqui, certo? Ela precisa sair aqui, ó, entrada. Ela precisa chegar no destino dela no final. Chegando a partir. Isso aí. Se não chegar, tem alguma coisa interferindo nesse caminho. Então eu consigo verificar
Se eu tenho borne também, bornes de compressores, de motores, eu consigo ver muita coisa pela escala de continuidade. Outra escala também é a escala de resistência a ohms, né? Onde a gente tem esse símbolo aqui, ó. Eu preciso ver a resistência, tá? De um sensor, uma resistência. O que é resistência? A corrente elétrica ela está passando, certo? Vou dar um exemplo. Você tem um cano de água. Esse cano de água está passando ali naquela tubulação. Se eu mudo aquela tubulação ali de 1 polegada para meia polegada, aonde que ele vai encontrar mais resistência? Nas de 1 polegada ou nas de meia polegada? Se tiver a mesma vazão de água. Se eu não aumentar essa vazão, ele vai encontrar resistência maior nessa de meia polegada, certo? A tensão é como se fosse a força dessa água passando nessa tubulação. Então eu consigo ver na escala de resistência, tá? A resistência que essa tensão, essa corrente encontra passando ali naquele eletrodoméstico, tá? Então eu consigo ver corrente alternada, corrente contínua, continuidade e resistência, tá? E aqui é interessante como que eu vou ver aqui, ó, a corrente dele, né? Eu tenho dois fios que são fase e neutro. Suponhamos que esse preto aqui fosse fase, o outro azul fosse o neutro. Então eu vou colocar com o equipamento ligado, eu vou colocar na escala de resistência, vou colocar a fase aqui, ó, aqui no alicate e vou verificar a resistência, vou verificar a